Então a gente está estudando esse texto de Coríntios, né? Capítulo 9, verso 16, que diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, só para fazer uma rápida introdução aqui, eu queria falar quem que foi Paulo. Né? Paulo foi um cara que tudo que ele fazia, ele colocava a vida. Ele se dava por inteiro para fazer. Quando ele estudava muito. Ele foi discípulo de Gamaliel, a Bíblia cita isso. E quando ele começou a perseguir os cristãos, ele era ele era o maior perseguidor dos cristãos. Foi o maior perseguidor que teve naquela época. Quando ele se converteu, a conversão dele foi de uma maneira espetacular também. Foi diferente de todo mundo, foi uma coisa assim de cinema. Né? E depois que ele começou a trabalhar pregando o Evangelho, ele foi aquele que mais se destacou também. Porque ele entregou a vida, ele se entregava por completo em tudo que ele fazia. Então ele foi uma pessoa singular na história do cristianismo. Então a gente estudando esse texto aqui, nós temos esses 3 tópicos. O primeiro deles é o que é pregar o Evangelho. Eu coloquei alguns pontos e vou falar bem rápido sobre cada um deles. Primeiro, é a exposição de toda a doutrina contida na Bíblia, dando a cada verdade sua própria relevância. Ou seja, a pergunta é, o que é pregar o Evangelho? É a gente estudar, viver e expor tudo que está contido na Palavra de Deus, todas as doutrinas bíblicas e todas as verdades, dando a ela a verdadeira importância a cada uma delas. Entendeu? Então esse é o ponto A. Ponto B, que é o mais importante, na minha opinião, é pregar de uma forma que a gente exalte o nome de Jesus. Essa é a primeira, é a mais importante para mim, que eu vejo essa mais importante. É pregar o Evangelho de uma forma que o nome de Jesus seja exaltado. Porque hoje em dia a gente vê pessoas falando que estão pregando o Evangelho, mas nem falam o nome de Jesus. E eles vão lá e passam por textos e textos da Bíblia e não falam nada sobre Jesus, sobre a obra dele, sobre tudo que ele fez, sobre tudo que ele representa, sobre tudo que ele nos dá, tudo que nós temos no nome dele. Entendeu? Então esse é o ponto mais importante que eu acredito. E o terceiro é o propósito de alimentar os filhos, aqueles que já estão envolvidos, já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e advertir os pecadores, aqueles que ainda não conhecem, que ainda continuam naquele mundo, e muitos já ouviram falar, mas ainda continuam apegados às coisas do mundo e ainda não tomaram aquela decisão de aceitar a Cristo como Salvador, como Senhor realmente das suas vidas, né? Então são esses 3 pontos que eu coloquei da primeira pergunta. A segunda, por que o ministro do Evangelho não tem de que se gloriar? Primeiro, porque um ministro verdadeiro tem uma consciência sensível às suas próprias imperfeições. O ministro verdadeiro. Não são todos que são assim. Se o ministro foi salvo, se é um servo de Deus que foi salvo, que teve um encontro real com Cristo, sabe das suas falhas, sabe o que Cristo fez na vida dele. Quando ele começa a trabalhar e batalhar e testemunhar do amor de Cristo, do que Deus fez na vida dele, ele não vai se orgulhar disso, porque ele vai saber exatamente de onde Deus o tirou. Então não tem como ele se orgulhar disso. Ele vai saber que aquilo que está acontecendo é uma obra de Deus, não é uma obra dele, é uma obra do Espírito Santo através da vida dele. Então a consciência dele vai estar bem viva para esse fato. Né? O B, sabe que o seu dom é emprestado. Não tem nada que é dele. Tudo vem de Deus. Entendeu? Se ele tem um dom, é porque Deus deu a ele. Não é porque ele criou na sua própria capacidade, na força do seu braço, na sua própria inteligência. Não é dele. É de Deus, vem de Deus. Se Deus tirar, ele não faz nada. Né? E o terceiro, ele é totalmente dependente do Espírito Santo. Se ele não for dependente do Espírito Santo, ele não vai ter frutos, ele não vai ter resultado. E ele vai saber que ele não pode nada. Porque muitos crescem, têm aquele crescimento enorme no ministério, de repente, sem o auxílio do Espírito Santo, de repente, bum, está lá em cima. Mas do mesmo jeito que sobe, desce.
Entendeu? Só o que é de Deus permanece. Terceiro ponto, o que é essa obrigação e esse ai de mim se não pregar o Evangelho? Primeira parte. Boa parte dessa obrigação vem do próprio chamado. Nada pode satisfazê-lo a não ser o cumprimento do chamado. Você não se completa. Se você tem um chamado para a palavra, você não se completa fazendo outra coisa. Se você não pregar a palavra, você não vai estar satisfeito. Se você não falar do amor de Cristo, você não vai ter paz. Você não vai ter alegria. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas você não vai ser completo. Você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Então, é a primeira parte. Boa parte disso, dessa obrigação, vem do próprio chamado. B. Sente compaixão pelo povo que anda como ovelha desgarrada. Você olha ao seu lado, pode ser na sua própria família, no lugar que você trabalha, onde você caminha, no trem, no metrô, e você olha para as pessoas e você sente compaixão, você sente misericórdia, você fala, meu Deus, como esse povo precisa de Jesus, como esse povo precisa de Cristo. E isso funciona com você como um incentivo para você buscar, para que Deus te capacite, para que Deus te encha com o Espírito Santo, para que você possa alcançar vidas cada vez mais. Você consegue olhar à sua volta e ver essa necessidade e ver que Deus está querendo pessoas, está buscando pessoas e se colocar à disposição de Deus e falar, Deus, eis-me aqui, me usa. Porque você se compadece daquelas pessoas que você vê caminhando para a morte. E C, sente o peso da responsabilidade daqueles que vão se perdendo. Como o Fábio colocou aqui a questão dos talentos. Se Deus me deu um talento, me deu um dom, se eu não usar esse dom que Deus me deu, depois eu vou ter que prestar conta para Ele. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Se Deus me deu esse dom, me deu esse talento, e eu sentar em cima desse talento e não fazer nada, e ver as pessoas indo para o inferno e morrendo todos os dias sem Jesus, e eu estou ali sentado em cima do dom que Deus me deu e não fazer nada, imagina o que vai acontecer quando eu tiver que prestar contas diante da presença de Deus. Então, essa é a questão do ai. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Deus me deu talento, me chamou, me capacitou, e se eu não pregar, eu vou ter que prestar conta depois. E eu não quero chegar na presença de Deus e Ele falar, o que você fez com o dom que eu te dei? Eu falar, Senhor, eu enterrei. Literalmente, né? Não sabemos o que acontece. Aqui, é isso mesmo, terá que prestar contas a respeito do dom recebido.